Olá, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem com o seguinte tema: atos que geram mudanças. Talvez você esteja enfrentando situações difíceis na vida porque não aprendeu sobre os atos que geram mudanças significativas. Atos esses que eles não vêm de qualquer lugar, mas na única fonte que pode transformar a sua vida, que é a palavra de Deus. O personagem bíblico para a nossa reflexão é a história de Bartimeu. Eu escolhi a história registrada lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 46 a 52, que conta a história deste homem que se chamava Bartimeu, ou era chamado de Bartimeu, porque o seu nome, na verdade, pode não ser um nome próprio, mas apenas um apelido, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Talvez ele nem mesmo levava um nome próprio, apenas um apelido ali das pessoas que o conheciam como filho simplesmente de Bartimeu. Ele era alguém esquecido, que sofria o preconceito social e religioso do seu tempo, porque ele era cego. E como todos os portadores de necessidades especiais naquela época, ou pessoas que tinham alguma lesão no corpo por acidente, eles eram excluídos de irem ao templo para cultuar a Deus e até mesmo de ouvir a Torá nas sinagogas. Ele era então rejeitado, esquecido e abandonado. E ele estava, portanto, sentado à beira de um caminho de uma pequena cidade da qual ele morava, ou da qual ele estava ali mendigando. Jesus passou pelo seu caminho e, através do seu clamor, Jesus então ouviu o seu clamor e lhe concedeu a cura. Quais são os atos que geram mudanças que nós extraímos dessa história? Primeiro, eu vejo aqui um ato de reconhecimento da sua situação atual. Quando nós olhamos para nós e reconhecemos em nós as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas deficiências, nós somos capazes, a partir desta reflexão, de gerar ações de transformação. Bartimeu fez isso. Ele sabia da sua condição social e religiosa, da sua condição física, das suas limitações, mas a partir disso ele entendeu de modo inconformado que precisava de, portanto, mudar. E aí ele tomou atitudes que puderam gerar mudanças significativas, que no caso dele foi a cura. Talvez você esteja, de fato, vivendo situações as quais não têm gerado mudanças, porque primeiro você precisa reconhecê-las primeiro, precisa admiti-las. São erros, falhas, zonas de conforto, comodismo e tantas outras coisas, para que a partir disso você possa então gerar ações de mudanças e prosseguir. O segundo ato é o ato da perseverança. O texto diz para nós que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas em contrapartida ele ouviu das pessoas aos brados dizerem assim: cala a boca, cale a sua boca. Mas ele continuava insistindo, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E isso, obviamente, resultou no favor de Jesus, na atenção de Jesus, ele conceder a cura. Talvez eu e você também precisamos perseverar naquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Que aquilo que é de fato está claro para nós, que é aquilo que Deus espera de nós. E mesmo diante das dificuldades, das lutas, das provações, eu preciso perseverar. Preciso perseverar no casamento, mesmo que às vezes aparentemente a solução imediata seja um divórcio.
Preciso perseverar nos estudos, mesmo que não tenha obtido resultados de uma aprovação no concurso, ou continuar perseverando na qualificação, mesmo que isso não tenha resultado para você ainda uma promoção. A perseverança, ela é necessária diante dos desafios e dos obstáculos da vida. E o terceiro ato que nós encontramos é um ato de fé. Ele, diante da situação que estava vivendo, diante dos seus problemas e limitações, ele teve um ato de fé. Diante, não a fé na fé em si mesma, mas na fé daquele que poderia mudar a sua vida, que é Jesus Cristo. E essa sua resposta de fé pôde ouvir de Jesus: a tua fé te curou. A tua fé em mim resultou numa mudança positiva para a sua vida. Que assim sejamos também, que utilizamos a nossa fé em Jesus para depositar nele aquilo que nós necessitamos. A clamar e não reclamar, a transformar às vezes as nossas murmurações em clamor, que são atos de fé, para que a nossa situação mude, para que nós possamos experimentar uma vida abundante no Senhor. Que Deus lhe ajude a implementar esses atos que geram mudanças na sua vida. Deus abençoe, um grande abraço.